Fala, gênio! Vambora treinar física? Meu nome é Marlon, sou matemático e na aula de hoje nós continuaremos o nosso curso de resoluções de questões de física na parte de dinâmica. Hoje nós resolveremos uma questãozinha da Universidade Federal de Juiz de Fora. Antes da gente ir para a questão propriamente dita, eu sempre lembro, gente, se você não está inscrito no nosso canal, não deixe de se inscrever. Solta o dedo nesse like, que assim você apoia a nossa comunidade, faz ela crescer. Manda esse vídeo para aquele seu amigo que também está precisando estudar esse tema, está tomando bomba no colégio ou que está se preparando para provas de vestibulares do Brasil afora. Aqui você aprende matemática, química e física, desde o básico até o avançado. Então vem comigo, porque depois da vinheta você vai treinar mais um pouquinho para resolver mais uma questãozinha modelo vestibular. Então, vem! Gênio, a questãozinha de praxe já está aparecendo aqui do lado para você. Mantenha o padrão, gênio. Pausa o vídeo, copie todos esses dados no seu caderninho e tente resolver com afinco. Gaste o tempo que for necessário para você conseguir resolver essa questão. Não se preocupe com os erros. Errar faz parte do seu processo de aprendizado. Só coloque a mão na massa. Tente fazer de verdade. Você jamais vai aprender matemática, química e física somente assistindo videoaulas. Você precisa colocar a mão na massa. Combinados isso, vamos à leitura da questão. Um carro desce por um plano inclinado, continua movendo-se por um plano horizontal e em seguida colide com um poste. Ao investigar o acidente, um perito de trânsito verificou que o carro tinha um vazamento de óleo que fazia pingar no chão gotas em intervalos de tempo iguais. Ele verificou também que a distância entre as gotas era constante no plano inclinado e diminuía gradativamente no plano horizontal. Desprezando a resistência do ar, o perito pode concluir que... Aí ele me dá algumas opções aí. Letra A. O carro vinha acelerando na descida e passou a frear no plano horizontal. B. Descia livremente no plano inclinado e passou a frear no plano horizontal. C. Vinha freando desde o trecho do plano inclinado. E letra D. Não reduziu a velocidade até o choque. Gênio, eu já coloquei aqui no quadro o desenho esquemático, né, do nosso carrinho, descendo o plano horizontal, depois passando a se movimentar num plano inclinado e o poste aqui que ele vai bater. O que o problema nos dá é o seguinte, que existe um vazamento de óleo nesse carro e esse vazamento é tal que as gotas de óleo caem em intervalos de tempos iguais, beleza? Esse problema lembra aqueles problemas de fotografias estroboscópicas, beleza? Eu tô até colocando aqui do lado uma imagem para você se lembrar. Eu cheguei a comentar isso lá no nosso curso de dinâmica, né? Quando nós tiramos fotos estroboscópicas. O que é tirar uma foto estroboscópica? As fotos são tiradas em intervalos de tempo iguais, beleza? E aí você filma, né? Porque filmar é isso, né? Tirar várias fotos em sequência. Você filma um objeto de forma que as fotos são tiradas em intervalos de tempos iguais. E aí, a partir do movimento, né? A partir daquela revelação das fotos, você consegue descobrir como é que se dá o movimento de um determinado objeto. Beleza? Normalmente isso é estudado quando nós estamos abordando o tópico de movimentos uniformemente acelerados, beleza? Você solta, por exemplo, uma bolinha, né, somente considerando a força da gravidade, e quando você solta aquela bolinha e você tira fotos, você vai ver que se as fotos são tiradas em intervalos de tempos iguais, conforme a bolinha vai descendo e as fotos vão sendo reveladas, né, você tem aí uma série de fotos sendo revelada, você percebe que a bolinha vai, a cada vez que ela aparece na imagem, ela fica a uma distância maior do que ela estava no início. Então, no início, você vê várias bolinhas, né, umas perto das outras, lembrando que é a mesma bolinha, só que são tiradas em intervalos de tempos diferentes, beleza? Então, você vê várias bolinhas no início, uma pertinho da outra, e conforme a imagem, né, você vê a imagem toda, a bolinha vai ficando cada vez mais distante. Por quê? Porque se o movimento é acelerado e as fotos são tiradas em intervalos de tempos iguais,
Conforme a velocidade vai aumentando, o objeto vai percorrendo cada vez distâncias maiores. E é por isso que na fotografia estroboscópica, você vê um monte de bolinha no início, beleza? E depois as bolinhas cada vez mais espaçadas. Tá aparecendo aqui do lado uma imagem, né? Para você se lembrar disso lá das nossas aulas da playlist de dinâmica, beleza? Na parte teórica. O que está acontecendo aqui é semelhante, beleza? Se nós imaginarmos que esse carro solto no plano inclinado deveria fazer um movimento uniformemente acelerado, nós esperaríamos que, se as gotas de óleo estão caindo em intervalos de tempos iguais, as manchinhas que estão aparecendo aqui deveriam seguir o mesmo padrão da fotografia estroboscópica. Ou seja, você teria mais manchinhas, né, próximas umas das outras no início do percurso, e conforme o percurso vai se desenrolando, essas manchinhas de óleo deveriam cada vez ficar mais espaçadas. Como isso não acontece, já te indica que esse carro aqui não está percorrendo um movimento uniformemente acelerado. Beleza? Ele, ao que tudo indica, por conta das manchinhas estarem em intervalos de tempos iguais, espaçadas de formas iguais, porque é isso que ele diz aqui pra gente, acompanha aí mais uma vez, ele diz o seguinte: ao investigar o acidente, um perito de trânsito verificou que o carro tinha um vazamento de óleo que fazia pingar no chão gotas em intervalos de tempos iguais. Ele verificou também que a distância entre as gotas era constante no plano inclinado e diminuía gradativamente no plano horizontal. Ou seja, no plano inclinado, por elas estarem espaçadas em pedaços iguais, ele não pode estar percorrendo um movimento uniformemente acelerado. Ele está percorrendo, na verdade, um movimento uniforme, beleza? Por conta dessas distâncias serem iguais. Já no plano horizontal, acontece isso. Veja que as bolinhas estão mais espaçadas no início e vão se aglutinando, vão ficando cada vez mais próximas aqui no final, até que o carro bata. Ou seja, aqui no plano horizontal, nós temos um movimento uniformemente acelerado. Perceba que, na verdade, é um movimento uniformemente acelerado, mas com uma aceleração que tem a direção, né? A mesma direção, provavelmente, do movimento, porém o sentido dessa aceleração tem que ser contrário, beleza? Por quê? Porque ao invés de os espaços estarem aumentando, eles estão diminuindo. Ou seja, eu já posso concluir que esse carro está freando aqui nesse plano horizontal. Já no plano inclinado, ele não está nem freando, nem acelerando. Beleza? Agora, por que isso acontece? E é isso que essa questão está te cobrando. Nós sabemos que se um objeto, né? Eu vou aqui mais uma vez decompor as forças, fazer aqui o que nós já estamos careca de fazer. Nós sabemos que se nós soltamos um objeto em um plano inclinado, existem algumas forças agindo nesse objeto. A primeira força é a força peso, beleza? A segunda força é a força normal, beleza? A segunda força é a força normal. E existe uma terceira força. Que força é essa? A força de atrito, beleza? Se ele não fala que o atrito é desprezível, você sempre tem que considerar o atrito, gente. Então, existe um atrito aqui. Esse atrito é sempre contrário à direção do movimento. Beleza? Então, essas são as três forças que tem que agir no meu carrinho. Beleza? Beleza. Aqui, se eu decompor a minha força peso, né? Se eu decompor aqui a minha força peso, eu tenho o seguinte. Na direção vertical, não há nenhum tipo de movimento, porque o carro está o tempo todo com a roda colada aqui no meu plano inclinado. Então, na direção vertical, não tem nenhum problema. Já na direção do plano inclinado, eu tenho essa minha componente da força-peso aqui, ó, que nós já vimos, é mg, né? Se esse θ está aqui, esse θ também aparece aqui. Se você não lembra disso, volta ou nas nossas aulas de dinâmica, beleza? Física
teórica, na parte de dinâmica, ou nessa mesma playlist, aulas anteriores, eu decomponho esses vetores aqui em algumas questões. Então, se você não lembra, você pode voltar algumas questões aí. Então aqui, ó, MG, aqui, o seno θ que está aqui, aparece aqui, o seno θ não, o ângulo θ que está aqui, ele aparece aqui, e, portanto, essa componente aqui do peso é mg seno θ. Beleza? Beleza. Como o carro só se movimenta segundo a direção do plano inclinado, eu sei que essas forças aqui, ó, é que estão brigando. A FAT, beleza? E essa componente aqui do peso na direção horizontal. Horizontal não, né? Na direção do plano inclinado. De forma que, eu lembro também que a FAT, nesse caso aqui, ó, vai ser μ vezes mg cosseno θ, tá? Isso também está bem explicado aí em aulas anteriores e lá na nossa playlist sobre a parte teórica, beleza? Então, eu sei que a FAT é dada por essa expressão aqui. Como eu sei que essas forças estão brigando, e eu sei que quem está ganhando é a componente do peso na direção de descida do plano inclinado, eu sei que mg seno θ menos a normal, que é μ mg cosseno θ, tem que ser igual a massa desse carro vezes a aceleração. Só que, como eu sei que esse carro está se movendo um movimento constante, por quê? Porque as gotas de óleo estão igualmente espaçadas, eu sei que não existe aceleração. Não existe aceleração. Ou seja, essa parte aqui da equação é zero. Ou seja, eu posso passar essa minha componente aqui da força normal para o lado direito, de forma que eu vou ter mg seno θ igual a μ mg cosseno θ. Beleza? Daqui eu consigo calcular, por exemplo, o μ. Beleza? O atrito, o coeficiente de atrito que existe entre a roda e esse meu automóvel. Mas a gente precisa de tudo isso para calcular, para verificar essas opções? Não, a gente não precisa de tudo isso. Só com isso daqui, a gente já tem o que é suficiente para decidir qual dessas opções é a opção que vai se constituir o gabarito dessa questão. Veja bem, a letra A diz que esse carro vinha acelerando na descida e passou a frear no plano horizontal. Já percebemos que ele não pode vir acelerando. Porque se ele viesse acelerando, essas minhas distâncias aqui, essas minhas manchinhas de óleo, elas tinham que satisfazer a mesma condição que a fotografia estroboscópica nos mostra quando nós soltamos uma bolinha, beleza? Em que nela está agindo somente a força da gravidade, ou seja, ela está acelerando. Ou seja, a bolinha ficaria mais próxima, as manchas de óleo ficariam mais próximas no início e mais espaçadas no final. Não é isso que acontece, portanto, não existe aceleração. A aceleração é nula, então esse carrinho não pode vir acelerando. Descia livremente no plano inclinado e passou a frear no plano horizontal. Se ele descesse de novo livremente no plano inclinado, aconteceria justamente as bolinhas no caso, as manchinhas de óleo estarem mais próximas no início e mais espaçadas no final. Por quê? Porque descendo um plano inclinado, esse carro estaria dotado de uma aceleração. A aceleração essa que a gente conseguiria deduzir a partir dessa equação aqui. Tranquilo? Então ele não poderia estar solto livremente. O que acontece aqui é que o seguinte, a componente do peso na direção do plano inclinado é igual em módulo à força de atrito. Beleza? Por isso, esse movimento aqui é um movimento uniforme. Por quê? O somatório de todas as forças aqui tem que ser zero. Beleza? Então, não pode ser a letra B também. Vinha freando desde o trecho do plano inclinado.
E, letra C, não reduziu a velocidade até o choque. O que acontece é justamente isso, né? Ele tem que vir freando desde o trecho do plano inclinado, beleza? Por que que ele tem que vir freando desde o trecho do plano inclinado? Muito embora, aqui ele não pareça que está freando. Por que que tem que ser essa? Porque é o seguinte, se você soltasse ele aqui, ele deveria satisfazer um movimento uniformemente acelerado. Ele deveria vir acelerando. O fato dele não acelerar só ocorre devido a existir essa força de atrito que está impedindo que o movimento dele seja um movimento uniformemente acelerado. Beleza? É devido a essa força de atrito que esse carrinho não desenvolve um movimento uniformemente acelerado. Ou seja, essa força de atrito está freando esse carrinho. Muito embora no plano inclinado nós não podemos dizer que a velocidade está sendo alterada. Essa velocidade não está sendo alterada, ela está sendo constante aqui. Beleza? Mas por conta de existir também uma componente do peso, né, que está forçando ele para baixo, e uma componente do atrito forçando ele para cima. As duas estão brigando ali, mas estão sendo anuladas mutuamente, beleza? Quando você chega no plano horizontal, o que que acontece? Não existe mais essa componente do peso aqui na direção horizontal, beleza? Aqui, quando o carrinho chegar nessa posição, aqui eu vou colocar o carrinho como se ele fosse uma bolinha, você tem o peso mg aqui, beleza? E a normal lá. Beleza? E é claro, a força de atrito, porque a força de atrito, ela não deixa de existir, ela vai continuar existindo o tempo todo. A FAT vai continuar existindo quando ele chegar aqui. Porém, a componente horizontal do peso já não existe. Já não existe mais essa componente horizontal empurrando ele para cá. Porque essa componente horizontal só existe conforme você tem o ângulo θ, né? O ângulo θ aqui seria quanto? Seria zero, beleza? Seno de zero é zero, né? Então, não existe essa componente horizontal. Porém, a força de atrito continua existindo. E quando chega aqui, essa força de atrito não tendo mais a componente do peso para contrabalancear ela, ela agora passa a vencer, vamos assim dizer. E vencer fazendo com que? Com que o carro freie. Só que ela já existia desde o início, beleza? Por isso, o gabarito dessa questão é letra C. Vinha freando desde o trecho do plano inclinado. Muitas pessoas erram isso porque pensam, pô, mas a velocidade tinha que ser constante aqui em cima. De fato, a velocidade tinha que ser constante. Mas essa velocidade só é constante porque existe um contrabalancear dessas forças aqui. O somatório das forças nesse carro, enquanto ele está no plano inclinado, é zero. Quando chega aqui, o somatório das forças não é mais zero, beleza? E a força de atrito passa a exercer uma freagem nesse carro. Freagem essa que já estava acontecendo desde o início, beleza? Só que a componente aqui, elas se cancelavam mutuamente. É uma questão muito legal. Espero que você tenha entendido. Espero que, na verdade, você já tenha resolvido de cara. Não tenha precisado aí do professor para resolver essa questão para você. Se você fez isso, você já está ficando um hacker na física. Mas se você não fez, continue aqui, continue treinando, porque vai chegar a sua hora. Tenho certeza que você vai conseguir vencer qualquer desafio de física se você continuar estudando e treinando com a física. Antes de você ir embora, gênio, eu sempre lembro, deixo aqui embaixo alguns links interessantes, onde você pode aprofundar os seus conhecimentos, beleza? Com livros e outros materiais, e também materiais do uso diário dos estudantes. Comprando por esses links, você ajuda a nossa comunidade, ajuda o nosso canal a continuar gratuito e não paga nada mais por isso, beleza? Então vem comigo, porque aqui você se torna um hacker de verdade. Então, vem!